Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 1 grau de julho de 2026. 13ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida, só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento, talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor, não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta, como torrente perene. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar, ouve, Israel, eu testemunho contra ti, eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos, não preciso dos novilhos de tua casa nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Porque as feras da floresta me pertencem e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus e os seres vivos que se movem pelos campos. Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei, acaso, o sangue de carneiros? Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as primícias de suas criaturas. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir profundamente sobre o que significa viver a fé de maneira autêntica e coerente. O profeta Amós nos fala com palavras fortes: Deus não se agrada de festas e sacrifícios se o coração está distante da justiça e da prática do bem. Ele rejeita ritos vazios, cantos barulhentos, oferendas abundantes, quando não há amor, quando não há retidão. O Senhor deseja que a justiça corra como um rio e que a vida honesta seja como uma torrente que nunca seca. Na cultura da época, os sacrifícios de animais eram parte essencial do culto. O povo acreditava que, oferecendo bois, carneiros e holocaustos, agradava a Deus. Mas Amós denuncia uma religiosidade que se limita ao exterior, sem transformar a vida. É como alguém que participa da missa, canta, reza, mas depois, no cotidiano, age com injustiça, oprime o pobre, mente, explora o irmão. Deus não se deixa enganar por aparências. Ele quer um coração sincero, uma vida que reflita o amor que professamos. O Salmo reforça essa mensagem: o Senhor não precisa de nossos sacrifícios, porque tudo já lhe pertence. Ele não se alimenta de carne de touros nem de sangue de carneiros.
O que ele deseja é retidão, é fidelidade, é que vivamos segundo sua palavra. É como um pai que não se alegra apenas com presentes, mas com o comportamento justo e amoroso dos filhos. No Evangelho, vemos Jesus enfrentando dois homens possuídos pelo demônio, tão violentos que ninguém conseguia passar por aquele caminho. A cena é impressionante. Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus e suplicam para serem enviados aos porcos. Ao serem expulsos, a manada inteira se precipita no mar. O povo, ao ver o poder de Jesus, em vez de acolhê-lo, pede que ele vá embora. É um contraste doloroso. Diante da libertação e da salvação, preferem manter sua rotina, seu medo, sua comodidade. Aqui há uma lição para nós. Muitas vezes, também pedimos que Jesus se retire de certas áreas da nossa vida. Queremos que ele esteja presente na igreja, mas não no trabalho, não nas escolhas financeiras, não nas relações familiares. Temos medo de que sua presença nos incomode, nos desafie, nos faça mudar. Mas é justamente aí que ele quer entrar, nos lugares escuros, nos caminhos violentos, nas situações de opressão, para trazer libertação e paz. Estamos na 13ª semana do tempo comum, um período em que a igreja nos convida a viver a fé no cotidiano, sem grandes festas, mas na simplicidade da vida diária. É tempo de cultivar a coerência, buscar o bem, rejeitar o mal, deixar que a justiça seja abundante como água. É tempo de permitir que Jesus expulse de nós os demônios que nos aprisionam: egoísmo, orgulho, indiferença, falta de perdão. Que esta palavra toque nossos corações. Que não sejamos cristãos de fachada, mas discípulos autênticos, que vivem a fé na prática da justiça e do amor. Que não tenhamos medo da presença de Cristo, mas que o acolhamos em cada área da nossa vida, permitindo que Ele nos liberte e nos transforme. Assim, seremos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, testemunhas da salvação que vem de Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e de justiça, hoje nos colocamos diante de Ti iluminados pela Tua palavra. O profeta Amós nos recorda que não são os ritos exteriores que Te agradam, mas sim um coração sincero e uma vida marcada pela justiça. Por isso, pedimos: purifica-nos de toda a religiosidade vazia, livra-nos da tentação de Te oferecer apenas palavras e gestos, sem que nossa vida reflita o amor que proclamamos. Que a justiça corra em nós como um rio abundante e que a honestidade seja como uma torrente que nunca seca. Senhor, o Salmo nos lembra que tudo já Te pertence: os animais, as florestas, os céus e a terra. Tu não precisas de nossos sacrifícios, mas desejas nossa fidelidade e retidão. Ensina-nos a viver como filhos que agradam ao Pai não apenas com presentes, mas com atitudes de amor, respeito e solidariedade. Que nossas palavras sejam coerentes com nossas ações e que nossa boca proclame apenas aquilo que nosso coração vive. Jesus, no Evangelho, vemos Teu poder libertador diante dos homens possuídos pelo mal. Tu expulsaste os demônios e devolveste dignidade àqueles que estavam aprisionados. Mas o povo, tomado pelo medo, pediu que Te retirasses. Quantas vezes também nós Te afastamos de nossas vidas, porque Tua presença nos desafia e nos chama à conversão. Hoje, queremos Te acolher sem reservas. Entra em nossos caminhos, mesmo nos mais escuros, expulsa de nós os demônios do egoísmo, da indiferença, da falta de perdão, e dá-nos a paz que só Tu podes oferecer. Senhor, estamos no tempo comum, tempo de viver a fé no cotidiano, nas pequenas escolhas de cada dia. Ajuda-nos a buscar o bem e rejeitar o mal, a sermos justos nas relações, honestos no trabalho, generosos na família e na comunidade. Que nossa vida seja testemunho da salvação que vem de Ti. Assim Te pedimos, ó Deus da vida e da justiça, que nos tornes discípulos autênticos, sal da terra e luz do mundo. Que possamos caminhar sempre na Tua presença, acolhendo Teu Filho Jesus e deixando que Ele nos transforme. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.